Eu sei que eu te peguei de surpresa, Totalmente. que absolutamente, mas eu queria saber de você um pouco, conta só para mim um pouco, eu quero entender de onde nasceu o Sucesso Brasileira. Você é um empresário de muito sucesso, uma carreira brilhante na área de processos, de RP, de tudo mais, e a gente conhece bem o seu trabalho, a gente até pode falar um pouco disso, mas assim, esse nome é espetacular. Fala um pouquinho pra gente, o que é Sucesso Brasileira? Obrigado, Gustavo, né? Inesperado e obrigado pela pergunta, né? Primeiro, cara, assim, eu trabalho há 37 anos, né? Desde os 18 anos de idade que eu trabalho, eu comecei trabalhando já em auditoria, consultoria, e quando eu olho um dos ativos que eu tenho muito grande assim, são as pessoas que eu conheci, que eu interagi. Né? Então, eu conheci muita gente, profissionais, empreendedores, empresários e tudo. E vira e mexe, eu tinha papos como a gente tem, papos interessantíssimos. Eu falei, caramba, aqui, né, falar com o Gustavo e ele é um mestre do planejamento tributário. Eu falo com o cara, eu falo, pô, o cara é o cara de tecnologia top. Eu falo com o cara que está lá fora. E a ideia primeiro foi de conversar com essas pessoas e compartilhar esse conhecimento. Eu falo assim, pô, tive assuntos aqui que se tiver com papos que a gente já teve, altos papos excelentes, eu falei assim, pô, isso gravado para outra geração, para os nossos filhos, para os amigos, para tudo, pô, isso aqui tem muito conhecimento acumulado. E quando eu comecei a fazer uma listinha dessas pessoas, né? E falei assim, pô, tá bom, qual é o modelo pra gente fazer? Podcast. Eu comecei a olhar a lista das pessoas, eu falei assim, pô, esse cara é o presidente da empresa, esse cara é o vice-presidente global, esse cara tem uma empresa de sucesso, esse cara ele tem 3 empresas, esse cara é um empreendedor como você que tem 200 histórias boas para compartilhar e divertidas, né? E aí quando a gente começou a olhar o nome, eu falei, o que esses caras têm em comum? E veio o sucesso. Veio o sucesso como um nome. Confesso que estava num dia desse papo, foi eu e minha filha, na verdade, né? Olha que legal. Foi com a Vitória, e aí a gente estava lá meio... Falei, pô, sucesso. E falei, bom, sucesso. Só o sucesso ia ser um nome talvez não tão bom, né? Eu falei assim, pô, mas... E aí eu comecei a olhar para minha carreira também e falei assim, você tem... E eu já trabalhei em multinacional, e você tem que ser um pouco diferente quando você trabalha no Brasil. Né? É um país de peculiaridade, é um país de diversidade, é um país de desigualdade social, de instabilidade, você tem o cenário mudando a todo minuto. O brasileiro, quer que seja, que não tem um pouco mais de ginga, um pouco mais de flexibilidade, maleabilidade para trabalhar. Né? E aí nós fomos essa história, cara, esse sucesso é a brasileira. Né? Contando a historinha no detalhe, tem algumas particularidades. Primeiro, se tem crase ou não tem crase, sucesso brasileiro. Tem. Quando você põe no chat GPT... Ele não põe. Ele fala que não tem crase. Porque a brasileira é não é um adjetivo. É que é um substantivo. É um substantivo. A regra do chat GPT. Né? Aí minha filha entrou de novo em ação e falou assim, pai, o chat GPT erra muito em muitos idiomas. Ela sabe isso melhor que nós, né? Com 25 anos de idade. Até a gramática brasileira não é pra amador. Não é pra amador. E aí, quando você vai procurar algumas comidas, né, camarão a brasileira, frango a brasileira, é a moda. Né? E aí tem crase. E aí, discutindo, ficou um sucesso a brasileira que tem. O projeto, o Gustavo, ele é muito bacana, porque a ideia é capturar essas entrevistas que a gente está fazendo, né, de pessoas de sucesso como você, começar a organizar isso de alguma forma, né? Organizar isso escrever coisas sobre isso, né? E algumas ideias foram aumentando, né? A ideia é que isso possa virar até meio que um clube de pessoas de sucesso, sabe assim? De fazer de network, de coisa assim, porque é um tema que e a gente precisa. E está no momento que a gente precisa elevar a nossa moral, a gente precisa comemorar esse sucesso. Então, daí que veio essa história que a gente tem apostado que vai ser um sucesso realmente. Isso é tão importante para as relações, expansão, que você talvez não... Eu não sei quanto você enxerga a dimensão disso, mas o alcance potencial, isso pode desdobrar em N projetos. Sim.
desde quando você me chamou para vir aqui, eu fiquei com isso. Falei, cara, mas eu me apaixonei pelo nome, né? Eu fiquei encantado. Falei, cara, ele diz ao que veio, né? Ele foi brilhante na construção. Porque é isso. Como é que se tem sucesso no Brasil, né? Você, eu sei que você viajou o Brasil inteiro. Eu conheço, inclusive, bons dos seus clientes, boa parte dos seus clientes. Seja no Rio de Janeiro, seja em Minas Gerais, seja lá para o Nordeste. Então, você já viajou o Brasil, né? Sim. E nesses Brasis, que muita gente nem sabe que existe, tem uma riqueza fora do normal, tem muita geração de riqueza, tem muita... Então, você fala, puxa vida, as pessoas não têm a noção do gigantismo que do alcance que isso tem, de como isso transforma nas pontas. Aí eu falo, puxa, ele tem que trazer isso de fato. Isso é fundamental. Sim. Porque o poder de ampliar conhecimento está em uma palavrinha: compartilhar. Porque o que você não sabe e que está fora, está no teu ponto cego, pode ser um campo que para mim é de conhecimento. Por exemplo, planejamento tributário. Sim. Certo? Então, para mim, é um campo do meu conhecimento. Assim como soluções tecnológicas sofisticadas e tal, e bem elaboradas, está no seu campo de conhecimento. Sim. E não no meu. No momento que a gente senta aqui e começa a compartilhar, coisas fluem, vão sair de mim, vão sair de você, e quem vai ganhar? Quem está ali, ó. É isso mesmo. E para o quê? Para alcançar isso aqui. É perfeito isso. Então, não sei se isso está no teu campo de visão, no teu espectro de pensar, cara, mas é isso. A gente pode falar horas sobre isso, né? Tem muito aspecto aqui dentro. Então, aqui dentro, porque, por exemplo, né? Você tem um pouco também, sabe, assim, de retenção de conhecimento, de pessoas, aquilo que nós falamos agora há pouco, de ter os bons soldados combatendo a favor do nosso país, né? Quando você viaja, o Brasil é um mundo, né? E você também já viajou o Brasil todo, sabe? Isso aqui é um mundo. E se bem explorado, tem um amigo que fala isso, bem exploradinho isso aqui é melhor que a maioria dos países da Europa, se bem exploradinho isso aqui, né? É um gigante adormecido? Eu acho que é um gigante judiado, maltratado, mas ainda um gigante não morto, que você tem muita coisa para fazer, né? A ideia é realmente fazer. A gente tem uma lista aí agora já de umas 20 pessoas de muito sucesso para a gente estar trazendo aqui para bater esse papo. E a ideia é compilar, compartilhar, dividir, né? Usar um pouco essa cor verde e amarela de forma positiva, né? Ter um pouco de orgulho do que a gente faz e pegar as histórias. Tem uma coisa bacana também, né? Eu sou uma geração mais de 50 plus, né? E tem muito conhecimento nessa geração de 50 plus, né? A gente até pensou, os podcasts geral, a galera tem 30 anos que está fazendo podcast, né? 28, 29. Para nós, 50 plus, né? Vamos trazer, então muitos convidados são os caras 50 plus aqui, cabelos brancos e muita história para contar. Muito conteúdo. Muita história divertida também para contar e compartilhar. E que fique registrado. Vamos fazer isso crescer. E contar história é algo que o ser humano ama. Né? E fazer tudo isso na forma de história fica mais saboroso. Ainda. Muito mais. Quantos cases você acha? Só pensando em cases, vamos lá, eu não vou nem... Eu penso nos meus, você deve pensar nos seus. Quantos cases não podem vir à tona? Sem dúvida. Se eu pegar... Eu tenho um caso, por exemplo, lá de uma cervejaria, eu vou poupar nomes, né? Mas assim, quando eu cheguei lá para ajudar eles, a dor era absolutamente questões tributárias. Sim. Então, chegar... sabe o que dá vontade? Trazer caras assim, né? Falar, conta aí a sua dor. Juntar a banca aqui, já pensou? Um cara especialista nisso. Ou naqueles tripés lá que eu sempre falo. Pega o cara e fala, e aí, conta aí, como que tá no teu negócio, como é que tá não sei o quê. Então é o seguinte, você pode fazer isso e você vai sair daqui com lição de casa. Às vezes dá vontade de pegar o negócio assim e falar, conta aí, vamos aí. Você tem coragem de expor suas vísceras, né? Não, muito bacana. E você traz isso para o meu mundo, que é um mundo mais de tecnologia, de processos. É a mesma coisa, né? A gente está inquieto. Tão inquieto quanto o planejamento tributário, Gustavo. Porque assim, inquieto vivendo revolução. Você tem as coisas...
né, que eram feitas de uma forma que foram quebradas. Você vai desenvolver sistemas, programas, implementações de soluções numa outra velocidade com inteligência artificial generativa. Sim. Que é gerando códigos. Sim. Gerando códigos automaticamente. Sim. Isso gera uma mudança. Né? A gente está no meio de uma revolução. E acho que aí eu tenho que agradecer o privilégio de ter vivido todas essas revoluções, estar vivendo novas revoluções que a minha geração tem vivido, sabe assim? Então, isso tem um pouco também de Brasil e um pouco também de geração. Essa realidade tecnológica para você, para mim, tá exatamente de 88 para cá tem uma Constituição. Eu comecei a trabalhar poucos anos depois disso. Toda a legislação que normatizou essa Constituição, eu acompanhei. Então, assim, por que você entende tanto dessas coisas? Você é maluco? Você conseguiu ler tudo isso? Não. É que a coisa ia saindo. Eu já estava nesse universo quando saiu o regulamento do ICMS, né? Quando saiu... Isso foi saindo. Então nós estamos chegando à conclusão que faz bem ter cabelo branco. Que coisa. Então, assim, faz totalmente sentido, né? Então é bacana isso. E esse compartilhar é fundamental. Porque não é talvez que a gente seja... ninguém é gênio nem nada, mas como a gente viveu o momento, viveu o tempo, viveu tudo que aconteceu... Essa vivência tem que ser compartilhada. Sem dúvida. Cara, isso aqui é um projeto que eu já conto com você junto.